Não é de hoje que sabemos que a Fórmula 1 não é o mais seguro dos esportes, mas um dia isso já foi pior, quando os carros eram tão rápidos quanto os de hoje, mas não chegavam nem perto da segurança que temos nos carros atuais. Mas você que não tem muito tempo acompanhando o esporte, pode não conhecer os maiores e mais importantes acidentes da história da Fórmula 1. E pensando nisso, hoje estamos aqui para apresentar os 10 maiores acidentes da história da Fórmula 1. Número 10. Acidente de Gilles Villeneuve em 1982. O acidente de Gilles Villeneuve ocorreu durante os treinos para o GP de San Marino, em Imola, em 1982. Naquela ocasião, Villeneuve, que era piloto da Ferrari, estava tentando bater o recorde de volta do seu companheiro de equipe Didier Pironi. Ele perdeu o controle de seu carro na curva Zolder e bateu violentamente contra uma barreira de concreto. O impacto foi tão forte que o carro de Villeneuve foi dividido ao meio e o piloto sofreu lesões graves, incluindo fraturas expostas e traumatismo craniano, que o levaram a falecer horas depois. O acidente foi uma das maiores tragédias da história da Fórmula 1 e causou comoção mundial. Número 9. Acidente de Jules Bianchi em 2014. O acidente de Jules Bianchi ocorreu durante o GP do Japão de 2014, em Suzuka. Naquela ocasião, o piloto francês estava correndo para a Marúcia, e chovia muito no circuito. Durante a nona volta, o carro de segurança estava na pista devido a um acidente anterior, e Bianchi acabou perdendo o controle do seu carro e colidiu violentamente contra um caminhão-reboque que estava retirando outro carro da pista. Ele sofreu lesões cerebrais graves e foi levado para o hospital, onde ficou em coma induzido por 9 meses até falecer. O acidente foi considerado como uma das maiores tragédias da história recente da Fórmula 1. A FIA, ou Federação Internacional de Automobilismo, realizou uma investigação e concluiu que o acidente foi causado por uma combinação de fatores, incluindo a velocidade de Bianchi e as condições climáticas adversas, bem como a falta de comunicação eficaz entre os comissários de prova e os pilotos. Número 8. Acidente de Mark Webber em 2010. O acidente de Mark Webber ocorreu durante o GP da Alemanha de 2010, em Nürburgring. Naquela ocasião, Webber, que era piloto da Red Bull Racing, estava liderando a corrida quando seu carro teve problemas mecânicos na volta 48. Ele tentou retornar aos boxes, mas acabou perdendo o controle do carro e bateu violentamente contra uma barreira de proteção. O impacto foi tão forte que o carro de Webber foi completamente destruído, mas felizmente, ele saiu ileso, sem ferimentos graves. O acidente foi causado por um problema no sistema de refrigeração do motor de seu carro, o que o obrigou a parar na pista. A FIA realizou uma investigação e concluiu que o acidente foi causado por uma falha mecânica e não havia nenhuma responsabilidade do piloto. Número 7. Acidente de Niki Lauda em 1976. O acidente de Niki Lauda ocorreu durante o GP da Alemanha de 1976, em Nürburgring. Naquela ocasião, Lauda, que era piloto da Ferrari, estava liderando a corrida quando seu carro pegou fogo devido a um problema no tanque de combustível. O fogo se espalhou rapidamente e Lauda ficou preso no carro por alguns segundos antes de ser resgatado pelos fiscais. Ele sofreu queimaduras graves em mais de metade de seu corpo e teve inalação de fumaça, além de ter lesões pulmonares, e foi levado para o hospital com vida. Lauda foi submetido a várias cirurgias e passou muito tempo se recuperando, mas conseguiu voltar a competir apenas 6 semanas depois. O acidente foi considerado como uma das maiores tragédias da história da Fórmula 1 e foi um dos principais motivos para a introdução de novas regras de segurança. Número 6. Acidente de Ralf Schumacher em 2007. O acidente de Ralf Schumacher ocorreu durante o GP da Europa de 2007, em Nürburgring, na Alemanha. Naquela ocasião, Schumacher, que era piloto da Toyota, estava correndo na 5ª colocação quando perdeu o controle do carro na curva 12 da volta 15. Ele bateu violentamente contra uma barreira de proteção e sofreu uma concussão cerebral e outras lesões leves. Após ser resgatado do carro, ele foi levado para o hospital para ser examinado. O acidente foi causado por um problema no sistema de direção assistida do carro, que falhou e causou a perda do controle do carro. A FIA realizou uma investigação e concluiu que o acidente foi causado por uma falha mecânica e não havia nenhuma responsabilidade do piloto. Número 5. Acidente de Felipe Massa em 2009. O acidente de Felipe Massa ocorreu durante o GP da Hungria de 2009, em Hungaroring. Naquela ocasião, Massa, que era piloto da Ferrari, estava liderando a classificação quando foi atingido por uma peça solta de outro carro que estava passando pela sua equipe, a suspensão traseira. A peça atingiu o capacete de Massa, causando uma fratura exposta no crânio e traumatismo craniano.
Ele foi levado para o hospital com vida, mas passou por uma cirurgia de emergência. Ele precisou de uma recuperação prolongada, mas acabou voltando às corridas. O acidente foi causado por uma falha no carro de Rubens Barrichello, que perdeu a suspensão traseira e causou a peça solta. A FIA realizou uma investigação e concluiu que o acidente foi causado por uma falha mecânica e não havia nenhuma responsabilidade do piloto. Acidente número 4. Acidente de Luigi Musso e Peter Collins em 1958. O acidente de Luigi Musso e Peter Collins ocorreu durante o GP da França de 1958, em Reims. Naquela ocasião, ambos os pilotos estavam competindo pela equipe da Ferrari. Na volta 36, enquanto disputavam a primeira posição, Musso perdeu o controle do seu carro na curva Gilks e bateu violentamente contra uma barreira de proteção. Collins, que vinha logo atrás, acabou colidindo com o carro de Musso, mas conseguiu sair ileso. Musso, por outro lado, sofreu lesões graves e morreu no caminho para o hospital. O acidente foi causado por uma falha mecânica no carro de Musso. Número 3. Acidente de Pierre Courage. O acidente de Pierre Courage ocorreu durante o GP da Holanda de 1970, em Zandvoort. Naquela ocasião, Courage, que era piloto da equipe de F1 de Frank Williams Racing, estava correndo na terceira posição quando perdeu o controle do carro na curva Tunnel Oss na volta 15. Ele bateu violentamente contra uma barreira de proteção e o carro pegou fogo. Ele sofreu queimaduras graves e outras lesões e morreu no caminho para o hospital. O acidente foi causado por uma falha no sistema de suspensão do carro. Número 2. Acidente de Roland Ratzenberger. O acidente de Roland Ratzenberger ocorreu durante os treinos para o GP de San Marino de 1994, em Imola. Naquela ocasião, Ratzenberger, que era piloto da equipe Syntec, estava tentando estabelecer uma volta rápida quando perdeu o controle do carro na curva Villeneuve na volta 14. Ele bateu violentamente contra uma barreira de proteção, causando uma fratura exposta no crânio e traumatismo craniano. Ele morreu no caminho para o hospital. O acidente foi causado por uma falha no sistema de suspensão dianteira do carro. Este acidente foi o primeiro acidente fatal na Fórmula 1 desde o acidente de Ayrton Senna em 1994. Número 1. Acidente de Ayrton Senna em 1994. O acidente de Ayrton Senna ocorreu durante o GP de San Marino de 1994, em Imola. Naquela ocasião, Senna, que era piloto da Williams, estava liderando a corrida quando perdeu o controle do carro na curva Tamburello na volta 7. Ele bateu violentamente contra uma barreira de proteção, causando uma fratura exposta no crânio e traumatismo craniano. Ele foi levado para o hospital com vida, mas morreu 3 dias depois devido aos ferimentos. O acidente foi causado por uma falha no sistema de direção do carro. Ayrton Senna foi considerado um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, e sua morte foi uma grande perda para a comunidade do automobilismo. Bem, esses foram os 10 maiores acidentes da história da Fórmula 1. Foram acidentes que não só marcaram época e trouxeram grande locomoção, mas também fez o esporte evoluir cada vez mais no quesito segurança. Hoje temos vários acidentes que seriam fatais se os carros não tivessem a segurança de hoje. Mas e você, fã de Fórmula 1? Gostou de conhecer um pouco mais sobre a história da Fórmula 1? Diga-me nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, considere se inscrever no canal, muito obrigado e até a próxima.